Ascensão através de habilidades. Episódio 299. Ascensão da alma é a chave. Uma semana se passou depois disso. Embora fosse um mero lapso de tempo comparado à longa vida da bruxa, ela tinha sido mais diligente do que nunca desde que se tornou imortal. Ela tentou entender o poder que Taizan possuía e encontrar pistas para a transcendência. No entanto, as respostas eram evasivas. A bruxa bagunçou seu cabelo. Ela não tinha dormido nada esta semana. Sendo uma imortal, o sono não era importante. Então seu cabelo ainda estava macio e sua pele impecável, mas sua expressão mostrava um cansaço inconfundível. Eu não entendo. Ela murmurou. Os esforços da semana passada não produziram nada. Ela sabia que não seria fácil, mas não esperava que fosse tão difícil encontrar respostas. Tanto a aura cinzenta quanto as palavras de poder originaram-se da ascensão da alma. Era um poder que nenhum mortal poderia possuir. Talvez fosse o único poder puro que apenas Taizan poderia exercer no mundo. Experiência, conhecimento, ideologia, valores. Foi o culminar de tudo o que um indivíduo construiu. Mas ela não conseguia aprender mais. Como um mortal poderia adquirir tal poder? Quais processos estavam envolvidos? Nada poderia ser descoberto. O que diabos? Ela cerrou o punho. Ela era uma imortal. Embora não seja uma transcendente, ela superou a mortalidade. Assim, ela teve confiança em analisar o poder do mortal Taizan. Ela queria compreender completamente as condições de ativação da ascensão da alma e descobrir o que significava saque. Ela queria analisar exatamente como funcionava o poder da aura cinza e extrair esse poder. Mas ela falhou. Ela não conseguia entender nada sobre o poder que Taizan possuía. A única coisa que ela conseguia entender era que o poder era perfeito. Puro e absoluto, era um poder no qual ninguém poderia interferir ou mudar. A lacuna é tão grande? Mesmo vendo a resposta, ela não conseguiu encontrar o caminho. A distância entre a imortalidade e a transcendência era vasta. A bruxa deu um sorriso amargo. Embora fosse assustador, ela não se desesperou. Ela havia experimentado desespero inúmeras vezes. Ela tinha ido longe demais para cair agora. Ela não conseguia encontrar a resposta agora. Então, como ela poderia encontrá-lo? Perdida em pensamentos, ela se levantou. Aproximando-se de Taizan, que estava descansando, a bruxa falou. Acabou agora. Você encontrou o que queria? Não consegui encontrar, mas não acho que haja sentido em analisar mais detalhadamente. A bruxa balançou a cabeça. Era impossível entender. Continuar a experimentar em Taizan não renderia nada. Mas a situação está muito melhor do que antes. A mortal Taizan tinha um poder que ela, como imortal, não conseguia entender. Isso significava que havia algo diferente no que Taizan construiu como mortal em comparação com o que ela construiu como mortal. Essa diferença criou o imortal e o transcendente. Então a bruxa pretendia confirmar isso. Vamos fazer um contrato, criança. Um contrato? Sim, um contrato de observação. A bruxa começou a explicar. Você continuará descendo ao labirinto, não é? Taizan assentiu. Seu objetivo era conquistar o labirinto. Ele não tinha intenção de parar. Esse será o contrato. Você descerá ao labirinto. Eu vigiarei tudo o que você vê e experimenta atrás de você. E a bruxa confirmaria isso. A diferença entre eles. O que foi? E quando eu perceber a resposta, falaremos novamente sobre o poder que você possui e o caminho para a transcendência. Isso é uma extensão da missão? Sim, no momento, não posso analisar seu poder. A bruxa apontou para Taizan com o dedo. E você também não entende completamente o poder que detém. Taizan não negou. Ascensão da alma, o poder da aura cinzenta. Taizan também não entendeu completamente o que eram exatamente esses dois poderes e como eles se originaram. Ele pensou que a bruxa imortal poderia descobrir, mas ela também parecia incapaz. Então vamos adiar isso, até que eu possa analisar seu poder melhor do que você, até que você possa entender o poder que possui. A bruxa perguntou baixinho. Você aceitará? Se é isso que você deseja. Taizan assentiu. Os deuses já estavam observando suas batalhas uma por uma. Não mudaria nada se mais um observador fosse adicionado entre os muitos seres que já observam. A bruxa sorriu de alívio. Obrigado. Então vamos firmar o contrato. A bruxa ergueu seu cajado. Seu poder envolveu Taizan. Um elo começou a se formar, conectando Taizan e a bruxa. Contrato de observação. A bruxa verde pode observar todas as suas ações através do contrato. Aceito. Taizan aceitou o contrato. Simultaneamente, uma sensação estranha tomou conta dele. Parecia que alguém estava observando por trás. E Taizan já sentiu essa sensação muitas vezes antes. É o olhar dos deuses? A sensação que ele sentiu até agora, mas nunca entendeu. Parecia ser o olhar dos seres transcendentes observando-o conquistar o labirinto. Então eu deveria recompensá-lo por isso. A bruxa acenou com seu cajado. Uma poderosa torrente de energia começou a envolver Taizan. A autoridade da bruxa verde está se manifestando. Você aprendeu a magia da bruxa verde. A expressão da bruxa ficou colorida quando ela lhe concedeu poder. Embora eu não saiba quem te ensinou, você tem conhecimento de alquimia? Sim.
A alquimia que aprendeu com o Gremlin ainda estava dentro dele. A bruxa sorriu silenciosamente. Mas você ainda não consegue lidar com isso direito, não é? É complicado. Não foi inútil. Graças à alquimia, ele foi capaz de evitar sacrifícios na Terra. Mas raramente era usado no labirinto. Como a configuração do domínio demorava, era impossível utilizá-lo no labirinto, onde era necessária uma resposta imediata. Isso é uma sorte. Minha magia é bastante semelhante. Será fácil de entender. A bruxa bateu palmas e apontou seu cajado para o protetor de pulso no braço de Taizan. Venha aqui. As raízes enroladas no antebraço de Taizan rastejaram em direção à bruxa. Ela bateu nas raízes com seu cajado. A alquimia é um poder que cria um espaço favorável ao estabelecer um domínio. Mas como requer uma base feita de materiais, criar um domínio leva um tempo considerável. Então mudei meu pensamento. Ranger. As raízes se torceram, mudando de cor do vermelho escuro para um tom neutro. Vários poderes foram infundidos nas raízes, incorporando o núcleo que gera o domínio em uma de minhas armas. O protetor de pulso com intenção assassina se transformou no protetor de pulso da alteração mundial. Esta é uma magia que eu criei. Onde eu ando se torna meu domínio, e meu mundo, uma magia que devora o mundo. A bruxa sorriu e devolveu o protetor de pulso. Confira. Guarda de pulso da alteração mundial. Um protetor de pulso criado pela bruxa com seu poder. Tem o poder de alterar as leis do mundo ao redor do equipamento usando certas condições e catalisadores. Poder de ataque mais 500. Poder de defesa mais 400. Se você aprendeu a magia da bruxa verde, você pode usar a alteração parcial do mundo. Tanto o poder de ataque quanto o de defesa aumentaram muito. Além disso, uma habilidade especial chamada alteração parcial do mundo foi anexada. Esse protetor de pulso é um catalisador que pode usar minha magia. Quanto mais coisas misteriosas ele devora, mais seu efeito aumenta e mais da minha magia ele pode lidar. Então, mesmo se você for mais fundo, não haverá problema em usá-lo. Obrigado. Parecia ser um equipamento que ele usaria até passar pelo labirinto. Como um par de anéis. Ele não tinha queixas sobre seu desempenho. Ele não conhecia todo o seu potencial, mas era a magia de um imortal. Seu valor certamente não seria pequeno. Taizan aceitou com gratidão. Então, o que você planeja fazer agora? Originalmente, eu teria ficado aqui para encontrar a resposta, mas agora é diferente. A bruxa sentou-se vagarosamente. Por enquanto, preciso observar você descer ao labirinto. Também preciso viajar por vários lugares. E se eu encontrar a resposta, talvez consiga negociar com o mago novamente. Ela sorriu brilhantemente. Então você pode me ajudar novamente. O mundo começou a desaparecer. À medida que o domínio da bruxa se fechava, eles começaram a retornar ao labirinto. Até mais tarde, criança preciosa. Com essas palavras, Taizan voltou ao labirinto. Taizan começou a descer novamente no labirinto. O olhar da bruxa foi sentido nas costas de Taizan. Parecia que mais um observador foi adicionado àqueles que não tinham estado lá antes. Do ponto de vista de Taizan, não foi uma experiência ruim. Embora não entendesse completamente seu poder, ele aprendeu uma nova magia e, acima de tudo, adquiriu mais conhecimento sobre como lidar com as palavras de poder. Como a bruxa podia compreender de forma única o poder das palavras, ela forneceu vários experimentos e conselhos. O conselho de um imortal que dominava as palavras de poder foi imensamente útil para Taizan. Embora ainda não conseguisse lidar totalmente com a aura cinzenta, ele conseguiu melhorar significativamente sua proficiência com as palavras de poder. Agora ele poderia usá-lo de forma significativa, mesmo em batalhas contra os guias. Taizan abriu sua janela de habilidade. Era hora de verificar o que exatamente a bruxa havia lhe dado. Magia da bruxa verde. Proficiência, 1%. Uma magia construída desde seus dias mortais, completada como imortal. Materializa seu domínio em torno do equipamento que contém o catalisador, influenciando o mundo. Materializando um domínio. Na verdade, era semelhante à alquimia. Alteração parcial do mundo. Proficiência, 1%. Consumo contínuo de mana. Pode alterar as leis do mundo dentro de um certo intervalo. Ele pode ser usado tanto em formas de ataque quanto de domínio. Mas, por enquanto, parece ter apenas recursos de interferência física. Para entender o conteúdo detalhado, ele teria que experimentar sozinho. Taizan desceu para o labirinto. A missão no 66º andar começa. Derrote as sombras no 66º andar e passe. Recompensa. Poção de aumento de poder de ataque especial. Você, isso. Como sempre, o lojista que esperava na entrada franziu a testa. Seu olhar estava no protetor de pulso. Alguma coisa está diferente. Você não. Eu a conheci. O quê? Ela entrou aqui? Quando? Parece que foi há muito tempo. A julgar pela história do gigante do lago, já se passaram pelo menos 500 anos. O poder que sinto daquele protetor de pulso é. O lojista soltou uma risada vazia. Certo, você se tornou imortal. Ele perguntou com os olhos injetados de sangue. Onde ela está? Ela está no 65º andar, mas não tenho certeza se você pode entrar. Para visitar o domínio da bruxa era preciso ter o poder das palavras.
O lojista não parecia possuir esse tipo de poder. Eu cuido disso. Tenho algumas perguntas para ela. Ele murmurou. Parecia que ele queria algo da bruxa, mas não era importante para Taizan. Taizan passou pelo lojista e seguiu para o 66º andar. Os monstros do 66º andar apareceram. Foi uma sombra. Uma sombra que parecia exatamente com Taizan e estava esperando por ele. Taizan desembainhou sua espada. A sombra também desembainhou sua espada. Taizan observou a sombra imitar seus movimentos, desembainhando a espada rudemente. Dezenas de pós-imagens apareceram no ar. E a sombra refletia os movimentos. Sua postura era muito parecida com a de Taizan. Imitando? Um monstro que rouba o poder do aventureiro e imita sua forma. O Devorador de Sombras apareceu. Comedor de Sombras. Um monstro que reside nas profundezas da floresta. Rouba o poder de quem vem e imita sua forma como se fosse a original. O fantasma falou. Originalmente, é um monstro que pode ser derrotado por um guerreiro habilidoso. Mas parece que o mago o fortaleceu significativamente. É incomum ver um monstro assim aqui. Taizan olhou para a sombra diante dele. Um monstro que o imitava. Até onde foi essa imitação? Tocar. Ele bateu o pé. Clang. Ele balançou a espada bruscamente. A sombra seguiu cada movimento de sua espada. Girar. Ele torceu a espada, ativando o flow e mudando sua trajetória. Ele esfaqueou e ativou sua magia. A sombra refletia seus movimentos. Mas sua resposta demorou um pouco. Não foi uma diferença enorme. Mas também não foi pequena. A sombra começou a ser lentamente empurrada para trás. Um monstro que imita movimentos deteriorados. A estratégia era levá-lo ao limite com força e habilidade. Poderia ser bem difícil para outros aventureiros, mas não para Taizan. Ele entendeu a estratégia aproximadamente. Era hora de verificar a nova habilidade que ele havia adquirido. A descrição da alteração parcial do mundo mencionou que ela poderia ser usada tanto para fins de ataque quanto de domínio. Primeiro, ele decidiu usá-lo para atacar. Você ativou a alteração parcial do mundo. Arranhar. Com um som de arranhão, as raízes do protetor de pulso começaram a tremer. Colidir. As raízes cresceram e varreram toda a sala. Eles eram literalmente raízes de destruição, esmagando e quebrando tudo em seu caminho. A sombra respondeu inicialmente, mas não resistiu à torrente de raízes e foi quebrada em um instante. Isso é. Seu poder era superior à magia de nível intermediário. Embora não parecesse tão versátil quanto a magia do deus da magia, seu poder absoluto era maior. No entanto, não foi isento de desvantagens. Taizan abriu sua janela de status. A habilidade foi usada por menos de 10 segundos. No entanto, consumiu 400 mana. Embora seu poder fosse certamente mais forte que a magia intermediária, também consumia muita mana. Não posso usá-lo por muito tempo. Parecia adequado para explosões momentâneas ou como trunfo. Ainda assim, poder usar tal poder sem demora era certamente uma vantagem. Considerando que a razão pela qual a magia negra não foi usada de forma eficaz, apesar de seu poder, foi devido ao tempo necessário para abrir uma passagem, havia muitas situações em que isso poderia ser útil. E como funcionaria em termos de domínio? Taizan tirou os catalisadores que trouxe do domínio da bruxa e criou um domínio simples. O domínio que ele criou foi para bloquear a abordagem do inimigo. Você ativou a alteração parcial do mundo. Grito. Um domínio de cor neutra se formou em torno de Taizan. Taizan mudou-se e o domínio mudou-se com ele. Como disse a bruxa, o protetor de pulso era a base do domínio. Taizan mudou-se para a próxima sombra. Ele se aproximou da sombra. A sombra tentou se aproximar de Taizan, mas foi bloqueada pelo domínio. A sombra ergueu a espada e brandiu-a. Clang. Mesmo sendo uma versão deteriorada, a sombra que tomou conta das estatísticas de Taizan não conseguiu romper o domínio. A defesa era bastante forte. A alquimia tornou-se mais conveniente de usar. Isso significava que mesmo no labirinto ele poderia lidar com a alquimia de maneira significativa. Além disso, usar o domínio não consumia muita mana, então poderia ser usado continuamente. Nada mal. A confirmação acabou. Taizan desativou o domínio. Enquanto ele desembainhava a espada, a sombra também desembainhava a espada. Taizan colidiu espadas com a sombra, avaliando seus movimentos. Movimentos deteriorados. Mas ainda foi o suficiente para segui-lo. Parecia impossível livrar-se da sombra, a menos que ele fizesse tudo. Em outras palavras, Taizan poderia lutar por dias se quisesse. É possível? Taizan recuperou muitas habilidades que aprendeu em sua vida anterior. Adição, anulação de ataque, julgamento absoluto, resistência e assim por diante. Ele havia adquirido a maioria das habilidades principais. Mas ainda havia algumas habilidades que ele ainda não havia obtido. A maioria delas eram habilidades que ele não conseguiu adquirir porque as condições não foram atendidas. Ele estava esperando que as condições fossem atendidas enquanto descia pelo labirinto. E isso não foi tudo. Balbamba disse que o sistema de aquisição de competências do labirinto criava competências quando as conquistas relacionadas eram alcançadas. Em outras palavras, certamente havia habilidades que só poderiam ser obtidas aqui, que ele não conseguiu em sua vida anterior. Havia muitas habilidades que ele tentou,
mas não conseguiu adquirir em sua vida anterior. Taizan pretendia adquiri-los agora. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.